Bom, pessoal, então vamos dar aí continuidade aos nossos estudos. Nós vamos seguir o combinado, tá bem? Nós vamos trabalhar hoje a ficha 3, os conteúdos da ficha 3. Eu sei que semana passada a gente abordou esses conteúdos, porém, eu vi que bastante gente saiu, porque a gente usou, na verdade, 2 horários, né? A gente trabalhou no primeiro horário a mineração no Brasil, as atividades subsidiárias, e depois, num segundo horário, bastante gente já tinha saído, nós trabalhamos a formação territorial brasileira. Então, o que eu vou fazer hoje, tá certo? Eu vou ver se ficou alguma dúvida no assunto de mineração, inclusive na parte sobre os exercícios, tá bem? E aí, se tiver tudo ok, tudo redondinho, a gente passa para o assunto da formação territorial brasileira. Eu dou uma revisada com vocês na parte teórica, lembrando que também é assunto da ficha 3, os dois compõem o módulo 2, que era o assunto da ficha, e a gente parte para os exercícios, tá bem? Bom, então vamos lá. Em relação ao assunto de mineração no Brasil e atividades subsidiárias, ficou alguma dúvida? Teve algum ponto da teoria? Teve algum exercício que vocês gostariam de trabalhar? Bom, me enviaram uma dúvida aqui de 2 exercícios do módulo 2, tá bem? Eu vou resolver com vocês, então, esses exercícios e aí a gente segue com a nossa teoria. Tudo bem? Bom, a dúvida foi a seguinte, é o exercício número 1, página 100. Vou colocar aqui no chat para todo mundo poder acompanhar. Bom, vamos lá então. Marcela, eu vou começar a resolver o exercício que você me pediu lá no Google Classroom, tá? Na página 100, o exercício 1, tá certo? Já avisei o pessoal também para eles poderem acompanhar. Só me tira uma dúvida, esse exercício 1 é o exercício para a sala, é isso? Podem responder no chat também, tá, galera? Se vocês preferirem, sem problemas. Bom, vamos lá então. Acredito que seja o exercício para a sala, tá? Porque é o único aqui da página, o único exercício 1 aqui que a gente tem na página 100. Bom, vamos lá. João Vitor? Oi? É o exercício proposto, número 1. Proposto número 1? Isso. Então, ele está na página 102, é isso? Isso. Ah, tá. Então, beleza. Então, vamos lá. Exercício proposto número 1. A dúvida foi que você queria saber por que é a alternativa A e não a B, né? Isso. Então, vamos lá. Ó, exercício 1, galera, acompanhe aí, por gentileza. Se alguém tiver mais alguma dúvida de algum outro exercício, pode mandar e a gente vai resolvendo, tá? O objetivo é esse. Então, vamos lá. Leia o texto a seguir. Que sejam trazidos 200 carneiros de cargas, daqueles que costumam trazer a carga... Desculpa, daqueles que costumam trazer e carregar a prata de Potosí, para acarrear o ouro e a prata. A pergunta é a seguinte. O fragmento apresentado de 1609 destaca uma das medidas tomadas por Dom Francisco de Souza, governador-geral do Brasil,
para intensificar a busca por metais e pedras preciosas no interior do território. Nesse documento, o imaginário colonial português se constitui pela influência do quê? O que ele está querendo saber de vocês? Se vocês olharem a data, 1609, vocês vão ver que é um período anterior ao início da mineração. Tá? A mineração vai começar depois. Por que o governador-geral, então, mandou trazer gado? O gado, inclusive, carregava a prata nas colônias espanholas para carregar o ouro e as pedras preciosas aqui no Brasil. Tá bem? Na verdade, para buscar, né? Porque não havia encontrado. Vocês têm que entender que a Espanha, diferentemente de Portugal, ela encontra ouro e pedras preciosas desde o início da colonização, praticamente. E Portugal, quando começa a ocupação, quando começa a colonização do Brasil, ele tinha esse imaginário, ele tinha essa ideia de que ele também encontraria ouro aqui no Brasil. Acontece que já havia se passado aí quase um século do início da colonização, e no Brasil ainda não havia sido descoberto nenhuma jazida de ouro ou pedras preciosas. Então, tinha-se o anseio por parte de Portugal de se encontrar ouro e pedras preciosas aqui no Brasil, porém eles não haviam descoberto. O que motivava esse anseio? Por que Portugal tinha essa ideia? Porque Portugal ele era influenciado pelo imaginário das colônias espanholas. Ele pensava o seguinte: bom, se os espanhóis encontraram, a gente também vai encontrar. Se tem ouro e pedras preciosas nos territórios espanhóis, aqui no território português também vai ter. Tem alguma alternativa que fala algo próximo disso que a gente conversou? É a, olha o que ela diz, ó, da notícia sobre as riquezas do território espanhol que circulava na colônia portuguesa. E no caso é a correta. Por que não pode ser a B? Do consumo interno de especiarias espanholas, que tornava a vida cotidiana na colônia mais aprazível. A gente não tem nenhum relato desse intercâmbio comercial entre as colônias espanholas e portuguesa. Não que ele não existisse, mas não que ele existia a ponto de ter um impacto sobre a vida das pessoas, como a questão B está falando. Tá certo? Tá. Beleza. O próximo... E eu tava com dúvida também, o exercício 2, só que esse é da página 100 mesmo, o de sala. De sala. Eu fiquei entre A e a B, mas a correta A e a B. Eu achava mais que era B, mas aí não era e foi para E. Tá, deixa eu só centralizar aqui e a gente já começa. Peraí. Tá, vamos lá. Exercício 2, então, das atividades para a sala. A pergunta é a seguinte: de todas as colônias inglesas, a melhor é o Reino de Portugal. Assinale a alternativa que explica corretamente a afirmação anterior. Peraí, só um minutinho. Tá, vamos lá. A questão A, ela diz o seguinte, tá? As relações econômico-comerciais entre Inglaterra e Portugal estavam baseadas no Pacto Colonial, que garantia vultuosos lucros aos ingleses. Por que não pode ser a A? O que está errado nela aí? O Pacto Colonial. Bem, o que está errado aqui é o Pacto Colonial. Por quê? Porque se a Inglaterra passava a fazer parte do comércio com o Brasil, então significava que o Pacto Colonial havia sido extinto, ou seja, se os ingleses estavam comercializando com o Brasil, é porque o exclusivo metropolitano, aquilo que garantia o monopólio de Portugal sobre o comércio brasileiro, ele havia sido extinto, tudo bem? Então ele não era baseado no Pacto Colonial, esse comércio entre Inglaterra e Brasil. A B, a Inglaterra participava dos lucros da mineração brasileira, visando as trocas comerciais favoráveis a si, estabelecidas com Portugal pelo Tratado de Methuen. O que está errado aqui? O Tratado de Methuen? Não, essa parte ela está certa, tá? O que está errado na B é que a Inglaterra participava dos lucros da mineração. Do jeito que está colocado aí, a gente está dizendo que os ingleses eles eram parceiros de Portugal na atividade mineradora, ou seja, os ingleses eles tinham parte dos lucros que a mineração dava, quando na verdade o ouro que foi de Portugal para a Inglaterra é resultado desses tratados comerciais, como o Tratado de Methuen, que é o Tratado dos Panos e Vinhos, que eram desvantajosos para Portugal e vantajosos para a Inglaterra. Então, o que acontecia? Portugal cobria os prejuízos desse tratado com a Inglaterra com o ouro que ele tirava aqui do Brasil. Sim. Tá? Conseguiu entender?
Mas eu ainda não vi aonde que não está dizendo isso, porque ele coloca os lucros da mineração brasileira em cima do Tratado de Methuen, que é onde Portugal pegava os lucros e entregava para a Inglaterra. Essa segunda parte está correta, ó. As trocas comerciais favoráveis a si, estabelecidas com Portugal pelo Tratado de Methuen. É só esse participava que não está Isso, certo. muito bem. Quando você fala que a Inglaterra participava dos lucros da mineração, você está querendo dizer que do ouro tirado, parte do lucro que iria para Portugal, no caso, nessa questão aqui, ele iria para a Inglaterra, quando não era isso que acontecia. Todo o lucro da mineração era de Portugal. Acontece que, por conta desses tratados comerciais, como o Tratado de Methuen, que eram desvantajosos para os portugueses, parte do ouro que ia para Portugal acabava terminando nos cofres ingleses para cobrir esse prejuízo desses tratados comerciais. Ok. Ficou claro? Ficou. Sim? Tá. Aqui no caso ele coloca aí como correta, tá? Aí ela diz o seguinte: Portugal e Inglaterra eram parceiros no comércio com as colônias portuguesas na Ásia. Entretanto, o transporte era realizado por navios ingleses, o que lhes garantia maior participação nos lucros advindos daí. Então, no caso, essa daqui é correta por quê? Porque Portugal não tinha uma marinha como a da Inglaterra, tá certo? Então, os portugueses acabavam se usando dos navios ingleses para fazer o transporte dessas especiarias que vinham da Ásia. Então, isso não acabava sendo tão lucrativo para Portugal, e mais lucrativo ainda, era mais lucrativo, no caso, para a Inglaterra, tá certo? Só que a Inglaterra estava de olho aqui no Brasil, tudo bem? Mas na afirmação, ela não deixa isso claro, tá bem? Ela fala de maneira geral, ó, de todas as colônias inglesas, a melhor é o Reino de Portugal, ou seja, de tudo que a Inglaterra tinha de posses, aquilo que dava mais lucro para a Inglaterra, no caso, eram esses acordos que os ingleses tinham com os portugueses. Se a questão B tivesse formulado de um outro jeito, aí a gente poderia marcar ela como correta, tudo bem? Mas não é o caso. No caso que é correto é aí. Ô, João. Vamos lá, galera, um de cada vez. Pode falar. Nas respostas tá B. Eu ia falar isso. A resposta tá B? Eu vou dar justificativo para você, ó. Tá. No plano jurídico, Portugal era regido pela Inglaterra, oficialmente por meio de um pacto colonial, mas a decisão errônea, tomada pela coroa lusa, em estabelecer uma política diplomática e comercial que levasse a uma dependência diante da Inglaterra, foi um fato que resultou na contratação de muitas dívidas. Entendeu? Então, é o que eu coloquei para vocês. A parte na segunda linha, na B, visando as trocas comerciais favoráveis a si, estabelecidas com Portugal pelo Tratado de Methuen, essa parte está certa, tudo bem? O que está, a meu ver, errado aqui na 2B é a primeira linha, que diz que a Inglaterra participava dos lucros da mineração. Do jeito que está colocado aqui, dá a entender que a Inglaterra ela era parceira de Portugal na mineração. Vamos colocar aqui um exemplo. Do mesmo jeito que os holandeses eram parceiros de Portugal no comércio do açúcar, entendeu? Quando, na verdade, não era o que acontecia. A Inglaterra ela acabou tendo acesso ao ouro que Portugal extraía do Brasil por conta desses tratados comerciais. Então, o lucro ele ia para Portugal usava esse lucro para cobrir os prejuízos que ele tinha no comércio com a Inglaterra. Do jeito que a questão está elaborada, está falando que parte do lucro é diretamente para Portugal, para a Inglaterra, sem passar aqui pelos portugueses. Entendeu? Pode crer, eu tinha circulado essa questão também. Então, eu vou dar uma conferida depois e eu dou um feedback também sobre essa questão, tá? Vou dar uma pesquisada na internet, e depois a gente pode até voltar nela na semana que vem. Beleza? Beleza, então. Tá. Fala, Sally. Quem mais queria falar? Não, a Marcas tinha falado a mesma coisa. Era a mesma coisa? Do gabarito. Tá. Manda ver, Sally. Olha aqui, eu vi
é tipo uma dica do professor de história uma vez, que ele Aham. relacionava, é até a questão 3 que fiquei meio que em dúvida. Tipo assim, ele Tá. falava assim, que o quentismo dava para relacionar com o pau-brasil, o barroco com o açúcar e o arcadismo com o ouro. O que você acha disso? Porque aí na questão 3 ele fala do barroco e o ouro. Ó, sobre o desenvolvimento cultural aqui no Brasil, a gente, durante o período colonial, a gente tem pontos bastante específicos para trabalhar, tá? A gente pode tratar que o ouro, por ter criado uma sociedade urbana diferente daquela que o açúcar havia criado, tá certo? Ela vai propiciar o meio, ela vai propiciar o ambiente para que o desenvolvimento artístico aconteça, tá bem? Então, nas cidades mineiras que se dedicavam ao ouro, como Vila Rica, atual Ouro Preto, Mariana e assim por diante, você tem aquele ambiente urbano, e nesse ambiente urbano é que vai se desenvolver a cultura. Essa cultura ela vai ser importada da Europa. Então, se você pegar aí o contexto da mineração e lá na Europa, qual eram as manifestações artísticas, você vai ver que há aí que existe aí o contexto do barroco, no caso, aqui no Brasil, na mineração. Então, eu falaria que o ouro aqui no Brasil ele vai desenvolver principalmente o estilo barroco, tá certo? E o rococó também. O rococó, ele é aí um derivado, a gente pode falar que ele é um derivado do barroco, né, em alguns aspectos, e enquanto o barroco, ele trata mais a questão externa, né, arquitetônica, o rococó ele é mais voltado para a parte da decoração, tudo bem? O estilo dos móveis, a gente pode até pegar, por exemplo, aquele estilo Luís XV de mobília, que tem aqueles pés curvos. Aquilo lá é um estilo rococó, tudo bem? Criado pelo Luís XV durante o seu reinado, no contexto aí do desenvolvimento desse estilo pela Europa. Então, eu diria que o açúcar nem tanto, mas a mineração sim, ela teve um grande peso nesse desenvolvimento artístico do estilo barroco e rococó aqui no Brasil. Legal, mas ela continua até o arcadismo, né? Sim, sim, mas o que O teve, ápice, o ápice do movimento de ter feito a cidade foi no barroco. Legal. o que deu um gás para o desenvolvimento do barroco, do estilo barroco aqui no Brasil, foi a mineração. Você tem que entender que o período da mineração, ele proporcionou um intercâmbio muito grande entre a elite da região mineradora e a Europa. Muitos filhos dessa galera que tinham feito fortuna com ouro acabaram estudando na Europa e lá eles tiveram contato, né, com esses estilos artísticos, acabaram trazendo isso para cá, inclusive a parte das ideias, tudo bem? A gente tem que lembrar sempre das ideias iluministas. Como que as ideias iluministas vieram parar aqui no Brasil se Dom João VI proibia a existência de jornais e a circulação de material impresso? Essas ideias acabaram chegando aqui no Brasil num contexto da mineração. Por quê? Porque essas pessoas iam até a Europa estudar, esses estudos pagos aí com o ouro, né, que os seus pais, os seus parentes se tiravam aqui do Brasil, e uma vez que eles retornavam, finalizavam esses estudos e voltavam ao Brasil, nós temos então um contato das ideias iluministas com essa elite colonial. Isso, inclusive, vai influenciar posteriormente a Inconfidência Mineira. Legal. Tá? No meio desse intercâmbio todo veio também o barroco e todas essas manifestações artísticas. Tá certo? Valeu. Que isso. O que mais, galera? Ô, João, achei mais um aqui. Fala, pode falar. A questão 5 da sala, Uhum. tipo assim, eu respondi, mas eu achei que ela foi muito longe. Eu fui pesquisar, ela fala ela volta na oligarquia pra falar do negócio, eu não entendi nada. Olha aí. Tá. A questão 5 da página 102, é isso? Cortou, 101? 102? 101. Ah, 101 da sala. Exercício de sala, desculpa. Vamos lá então, ó. Exercício
Número 5. Tá. Deixa eu focar aqui para a gente começar. Ela vai lá para aquela disputa São Paulo e Minas Gerais. Nossa, foi um rolo. Tá. Eu vou ler aqui então, ó. Iniciou-se em 1903 a introdução de obras de arte com representação de bandeirantes no acervo do Museu Paulista, mediante aquisição de uma tela que homenageava o sertanista que comandara a destruição do Quilombo dos Palmares, no caso Domingos Jorge Velho. Essa aquisição, viabilizada por verba estadual, foi simultânea à emergência de uma interpretação histórica que apontava o fenômeno do sertanismo paulista como elo decisivo entre a trajetória territorial do Brasil e de São Paulo. Concepção essa que se consolidaria entre os historiadores ligados ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo ao longo das 3 primeiras décadas do século XX. Pergunta: a prática governamental descrita no texto, com a escolha dos temas das obras, tinha como propósito a construção de uma memória o quê? Vamos lá, sabe? Esses bandeirantes, eles eram aí pessoas ligadas à atividade que a gente pode destacar entre elas a busca por metais preciosos, a busca por indígenas para serem escravizados, o transporte de gado, busca por drogas do sertão e por aí vai. De onde esses paulistas, já dei até a resposta, de onde esses bandeirantes partiam para iniciar as suas expedições? São Paulo. São Paulo, muito bem. A vila e depois cidade de São Paulo, ela era o ponto inicial. Dali, esses sertanistas, né, esses expedicionários, vamos colocar assim, eles partiam em busca dessas drogas do sertão, indígenas, ouro e por aí vai. Bom, essa figura do bandeirante, ela teve um peso muito importante na história colonial do Brasil, porque ele foi o responsável pela ocupação de diversas áreas do território brasileiro, como a região sul, com a pecuária. O bandeirante foi o responsável pela expansão do território brasileiro, a busca por indígenas, principalmente ali na região centro-oeste e norte, vai fazer com que a ocupação do território se expanda até lá. A busca por ouro, que vai dar início ao período da mineração, teve como ponto de partida as bandeiras de prospecção. Então, o bandeirante teve uma importância grande na história colonial do Brasil, tá bem? O fato desse bandeirante sair de São Paulo fez com que lá no comecinho do século XX, o governo de São Paulo, a gente já está falando aí do Brasil República, então São Paulo já era um estado, o governo do estado de São Paulo ele vai tentar construir, a partir do bandeirante, um passado comum para o povo paulista. Então ele vai querer dizer o seguinte: olha, paulistas, o bandeirante ele é o seu ancestral comum. São Paulo é hoje um estado proeminente, com uma economia forte. Na época a gente tem que destacar aí também o café, né, que ganhava força. Então tudo isso é resultado desse bandeirante que lá atrás foi o desbravador, o explorador do território brasileiro. Então ele tenta construir essa imagem, tá, de paulista, desbravador, dessa imagem de paulista forte em cima da figura do bandeirante. Só que, o que ele desconsidera ao usar o bandeirante como esse elo comum entre a população do estado de São Paulo? O que ele não está considerando aí? Eu não sei, pra mim ele tá fazendo uma visão eurocêntrica, sabe, e exaltando demais, sem contar as partes ruins do bandeirante, que é tipo destruir um quilombo, por exemplo. Isso, muito bem. Tá? Toda essa construção do bandeirante como grande símbolo de São Paulo, símbolo esse que, se vocês prestarem atenção lá na frente, quando a gente entrar em Era Vargas, vocês vão ver que ele vai voltar com força. Inclusive tem aquele cartaz que foi confeccionado durante a Revolução de 32 em São Paulo, que mostra um bandeirante carregando Getúlio Vargas no colo, no sentido de tirá-lo do cargo de presidente da República, tá? Então, o bandeirante, a partir do começo do século XX e até a Revolução de 32, ele vai ser aí essa figura, tá, de representação do Estado de São Paulo. Só que esse bandeirante, ele é construído de uma maneira romantizada. Por quê? Igual você falou, eles não consideram tudo aquilo de ruim que o bandeirante havia feito. A destruição dos quilombos, a escravização dos indígenas, o extermínio de boa parte da população nativa do Brasil, tudo isso é desconsiderado, é relativizado na tentativa de se construir essa figura romântica, essa figura ideal
do bandeirante para que ele pudesse ser colocado na posição de símbolo do Estado de São Paulo, de elo de ligação entre o povo paulista, certo? Tem alguma alternativa que você acha que se aproxima mais disso que a gente falou? Tem, se eu tenho. Então, afirmava a centralidade de um Estado na política do país, ou seja, São Paulo, a partir do seu destaque econômico, ele acabava assumindo uma postura central, tanto na economia quanto na política do Brasil, tudo bem? E tentava usar a figura do bandeirante, que lá no passado teve esse papel de destaque, para agora também ser esse elo de ligação entre o povo paulista, tudo bem? Eu achei bem ampla essa questão. Essa questão ela dá uma viajada, assim, tá? Não vou falar que ela tem a ver com a matéria, né, com a expansão territorial e tudo mais, mas ela dá aí uma aprofundada, tudo bem? Ela requer um pouquinho mais de interpretação para a gente poder respondê-la. Depois, se você achar essa questão do Getúlio, eu queria ver. Como é que eu acho ela na internet? Coloca na internet cartazes da Revolução de 1932. Eu vou procurar aqui, aí eu espelho a tela para vocês. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Ô, João, eu fiquei com dúvida da 12 das propostas. 12 das propostas? Vou fazer com vocês. Só para mostrar aqui o que eu acabei de falar, quer ver? Deixa eu abrir aqui para vocês. Ó. Vocês estão vendo a minha tela, galera? Sim. Sim? Sim. É esse cartaz aqui, ó. Eu falei para vocês. Estão vendo? Você tem aqui no fundo a bandeira de São Paulo, ela não está nítida porque ela está cortada aqui ao canto. Você tem um bandeirante. Por que a gente sabe que é um bandeirante? Pela roupa que ele está usando. Você vê que as botas, né, de cano mais alto, a roupa, o bacamarte aqui na mão dele, que é essa arma, o chapéu, né, toda a barba, como uma figura de destaque, né, ele está em primeiro plano aqui no cartaz, é uma figura imponente, segurando uma arma na mão que acabou de ser disparada, você vê que a fumaça saindo, e vocês percebam que ela está carregando uma figura pequena aqui em um dos braços, no caso é uma caricatura do Getúlio Vargas, ou seja, mostra São Paulo representado pela figura do Bandeirantes, carregando Getúlio para fora do seu cargo de presidente. Por isso que eu falei, essa construção do Bandeirante como um símbolo de São Paulo, ela começa no começo do século XX, mas ela vai se estender aí até a década de 30, no contexto da Revolução. Fechou? E era a Revolução do quê, de 1930? Revolução Constitucionalista de 1932. Cuidado. Que Getúlio assume? Não. A que Getúlio assume é em 1930. 1930, então. Isso. Essa daqui é a de 32. Da oligarquia? Isso, muito bem. Quando o Getúlio Vargas assume, ele tira a oligarquia paulista do poder político, e lá em 32, a oligarquia paulista ela vai tentar, a partir desse movimento armado, dessa guerra, derrubar. Na verdade, haviam vários objetivos com a revolta, né? O principal objetivo que dá nome ao movimento é que Getúlio Vargas aprovasse uma constituição que limitasse seus poderes, porque desde o golpe de 1930, Getúlio Vargas governava, vamos dizer assim, com plenos poderes, né? Então, os paulistas queriam aí limitar o poder de Getúlio Vargas a partir da Constituição. Legal, valeu. Fechou? Tá. Vamos lá, então. O exercício é o exercício 12 dos propósitos. É isso, Marcelo? Isso. Tá, vamos lá então. Pessoal, página 104, então, logo antes aí do módulo 3, exercício 12. Qual que foi a dúvida, Marcela, por favor? Então, eu
tinha assinalado AA, mas a resposta certa é a D. Tá, você tinha marcado a A e o gabarito ele coloca como correta a D. Então vamos lá. É preciso ressaltar que, de todas as capitanias brasileiras, Minas era a mais urbanizada. Não havia ali hegemonia de um ou dois grandes centros. A região era repleta de vilas e arraiais, grandes e pequenos, em cujas ruas muita gente circulava. Pergunta: as regiões da América Portuguesa tiveram distintas lógicas de ocupação. Uma explicação para a especificidade da região descrita no texto está identificada em qual alternativa? Por que a região mineradora era uma região urbanizada, enquanto as outras regiões do Brasil não eram? Porque como ela visava o lucro, as pessoas iam para lá para isso. O grande motivador é que as outras regiões do Brasil dedicavam-se a atividades que a gente chama de atividades agrárias. A cana-de-açúcar, o algodão, o tabaco, o cacau, a pecuária, todas essas atividades eram atividades agrárias, ou seja, as sociedades que se construíam em torno dessas atividades eram sociedades rurais, certo? Uhum. A mineração, ela não era uma atividade rural. A mineração era uma atividade urbana. Por quê? Porque em torno das regiões onde o ouro era extraído, essas pessoas que iam até lá para extrair o ouro se fixavam próximo de onde havia o ouro, obviamente, e ali então começaram a surgir essas cidades. Então o ouro, ele desenvolve uma sociedade urbana e as outras atividades desenvolvem sociedades rurais. Outro ponto que pesa é o interesse que Portugal tinha em relação ao ouro quando comparado com o interesse de Portugal sobre os outros produtos, certo? Pensem vocês o seguinte: para que o senhor de engenho lucrasse com o açúcar que ele produziu, ele tinha que fazer o quê? Imaginem que vocês produziram o açúcar. Se vocês guardarem o açúcar em casa, aquilo lá vale alguma coisa? Não, ele tem que vender. Muito bem, tem que vender. Quem que comprava? Geralmente a Europa, né? Enquanto a Holanda, né, não estava produzindo. Isso, era Portugal que comprava esse açúcar. Ou seja, o senhor de engenho tinha que levar esse açúcar até os portos ou até os locais onde o comércio era feito, vender esse carregamento e pegar o dinheiro na mão, certo? Uhum. Então, Portugal podia ficar ali com os seus agentes nos portos, esperando os carregamentos de açúcar chegarem dos engenhos para comprá-los e repassar esses carregamentos, no caso, para os holandeses, para que eles levassem isso até a Europa. Se o senhor de engenho não quisesse vender o açúcar, quisesse guardá-lo, quem estava perdendo mais era o senhor de engenho, você concorda? Sim. Então, nas regiões que produziam açúcar, quais foram os pontos que se urbanizaram? Quais pontos desenvolveram-se em grandes cidades? O litoral, as cidades portuárias, onde a fiscalização sobre o açúcar, a compra, venda e tributação era feita. Agora, pensem vocês o ouro. Se o cara extraiu o ouro e ele não quisesse avisar Portugal que ele havia extraído, o ouro tinha valor, não tinha? Tinha. Uhum. Se ele guardasse esse ouro em casa, era vantagem, não era? Era. Então, o que Portugal tinha que fazer? Ele tinha que mudar a lógica de tributação. É por isso que ele vai criar a casa de fundição, vai começar a obrigar os colonos a pagarem o quinto, apesar do quinto já existir desde o começo, entendeu? Então, quando Portugal muda a lógica de fiscalização sobre o ouro e intensifica essa fiscalização, isso vai contribuir também para que a gente tenha uma urbanização. Todo lugar que produzia ouro tinha que ter fiscalização da coroa portuguesa. É diferente do açúcar. Não era todo engenho que produzia açúcar que tinha fiscalização da coroa. Então, essa lógica de tributação sobre o ouro, que era diferente do açúcar, por exemplo, é que vai fazer com que em Minas se desenvolva uma sociedade mais urbanizada. Portugal estava mais presente ali através dos seus órgãos fiscalizadores, diferentemente das regiões que produziam açúcar. Conseguiram entender? Sim. Todo mundo entendeu? Sim. Sim.
Tá, então beleza. Por isso aqui que ele vai, então, marcar a alternativa aí correta, conforme vocês haviam dito anteriormente. Tá bom? Ok. Ô, João Vitor, Oi. na parte da transição para o emancipacionismo, o que o Marquês de Pombal ele faz? A única coisa que ele faz é expulsar os jesuítas? O contexto, a era pombalina, que a gente chama na história do Brasil e de Portugal, é um período da história geral que a gente chama de despotismo esclarecido. Lembram desse termo? Não. Eu vou até colocar aqui para vocês no chat, tá? Que foi quando o rei, quando a família real veio para cá, construíram, né, várias faculdades, não foi? Vários museus. Isso, mas isso não seria tanto no caso do Dom João VI, tá? E aí que é um negócio engraçado sobre este período em Portugal. Quando a gente fala em despotismo esclarecido, a gente está se referindo a reis absolutistas da Europa, que devido ao crescimento da influência das ideias iluministas sobre a política, ou seja, a política ganhava cada vez mais a força do iluminismo, que era contrário ao absolutismo, esses monarcas absolutistas eles passam a incorporar algumas ideias iluministas. Uma dessas ideias, igual o Yasser comentou, é a construção de universidades. As universidades eram centros difusores do conhecimento. E o conhecimento, o esclarecimento, era uma das bandeiras que o iluminismo defendia. Então, esses monarcas que assumiam posturas iluministas, como a construção de universidades, eles passaram a ser chamados de déspotas esclarecidas. Déspota é um sinônimo de tirano, esclarecido porque eles eram, em certa maneira, também influenciados pelo iluminismo. A gente não pode casar absolutismo e iluminismo porque eles são opostos, mas alguns reis incorporavam práticas iluministas, como a difusão do conhecimento por meio da construção das universidades, e aí então eles passaram a ser chamados de déspotas esclarecidos, certo? Ô, João. Oi. Certo, ok. Eu estava vendo um exercício hoje sobre, acho que Dom Pedro II, que descobriu o lítio, se eu não me engano, e isso da natureza, de observação da natureza, experimentos, vem disso, esses ideais iluministas, de certa forma, que inspiravam esses monarcas. Sim, sim. Só que o Dom Pedro II, ele não era, pelo menos na teoria, né? Ele não era absolutista, tá certo? O Dom Pedro II, ele era um monarca e o modelo monárquico do qual ele era o chefe de Estado era parlamentar. Então ele era, vamos bem colocar, ele era, bem dizendo, chefe de Estado, tudo bem? Havia um parlamento aí que assumia o controle sobre o governo, na teoria, tá bem? A gente sabe que na prática é bem diferente. Quando a gente, a gente pode falar que o Dom Pedro II ele vai ser influenciado pelos ideais iluministas, a ideia da enciclopédia, a difusão do conhecimento. O Dom Pedro II ele foi um monarca bastante culto, né? A gente pode, tem vários pontos interessantes sobre o Pedro II. Eu não vou saber falar com certeza essa parte, tá bem? Mas está relacionado a isso. Eu não sei se foi a primeira ou se era a única coleção de arte egípcia da América, tá bem? Que ela foi comprada por Dom Pedro II e estava em exposição lá no Museu Nacional. Estava, e o museu pegou fogo. Tudo bem? Então, se não estou enganado, foi a primeira coleção de arte egípcia do continente americano, tá certo? E aí, sim, tem todas essas outras descobertas também, incentivos. Dom Pedro II pagava bolsas de estudos a brasileiros que estudavam na Europa. Ele era um mecena, vamos colocar assim. Também ele incentivava a arte, incentivava os estudos e por aí vai. Tá bem? Voltando na questão do despotismo esclarecido, no caso específico de Portugal, você não tinha um rei que poderia ser chamado de déspota esclarecido, tá bem como havia em outros países e reinos como a Prússia. Em Portugal, quem assumiu esse título, vamos colocar entre aspas, de déspota esclarecido, foi o Marquês de Pombal. Só que o Marquês de Pombal não era o rei de Portugal,
O Marquês de Pombal era um administrador, vamos colocar aí um secretário do rei, mas ele acabou assumindo em vários momentos, durante o período em que ele esteve nesse cargo, as funções que o rei deveria ter assumido. Ele tomou decisões e iniciativas que deveriam ter sido tomadas pelo monarca, tudo bem? E é por esse motivo que a gente fala que o despotismo esclarecido em Portugal, ele recai sobre a figura do Marquês de Pombal, e não tanto sobre o rei do país. Ô, João, é nessa parte da transição do emancipacionismo que começa a derrama, né? Que a coroa exige que entre em lugares para pegar os objetos de valor das pessoas? Isso. Portugal, conforme a produção de ouro começa a diminuir, Portugal estabelece uma meta. Como assim? Anualmente, a região mineradora deveria produzir 100 arrobas de ouro. E se eles não atingissem a meta? Se eles não atingissem a meta, a derrama seria executada. Então, os oficiais da coroa portuguesa, eles iam percorrer estabelecimentos, casas, recolhendo objetos de ouro, até atingir a meta estabelecida por Portugal. Aí você tem que somar a derrama, essa ideia, com a insatisfação dos colonos pelo quinto, que era cobrado nas casas de fundição, que vem desde lá de trás, tá bem? A insatisfação dos colonos com a tributação e a administração de Portugal sobre a produção de ouro, que era muito mais acirrada do que o açúcar, a gente acabou de comentar o porquê, tá certo? E as ideias iluministas que chegaram até a região mineradora por meio desse intercâmbio entre os filhos da elite e a Europa. Então, esses filhos Mas da essas ideias iluministas eram... Essas ideias iluministas era para a parte elitizada da colônia aqui do Brasil. Sim, sim. Você tem que entender que, para que essas ideias pudessem circular, o mínimo que a pessoa precisava é saber ler. Tá? Hoje a gente pode achar isso trivial, apesar de existir um número razoável de analfabetos no Brasil. Vocês imaginam naquela época, século XVIII, como que era a questão do analfabetismo, tá bem? Então, mesmo aqui no Brasil, essas ideias elas não vão ter uma circulação ampla. Não é todo mundo aqui na colônia que vai ter acesso às ideias iluministas. Vocês têm que entender que aqui na colônia, quem vai continuar tendo acesso às ideias iluministas é a elite, essa mesma elite que trouxe essas ideias para o Brasil. Tá. Certo? Sim. E aí sim, influenciados pelo iluminismo, insatisfeitos com a administração portuguesa, e a gota d'água a gente pode considerar aí foi a execução da derrama, a elite mineira começa a organizar uma conspiração contra Portugal, e essa conspiração visava um movimento de independência. Tá bem? Só que essa conspiração nunca chegou a ser colocada em prática, ela foi cortada, minada, antes, durante a fase conspiratória, e aí então os líderes foram presos, exilados, e o único cara que não era da elite, que era o Tiradentes, o Joaquim José da Silva Xavier, foi o cara que foi executado. Bem dizer, ele pagou o pato, tá bem? Ele serviu de exemplo aí para o restante da colônia e da região mineradora. Certo? Certo. Galera, vai terminar a nossa aula daqui a pouquinho, tá? Faltam 2 minutos. E aí, vocês têm outra aula depois? Tem. Tem, né? Eu não lembro agora. Tem no Robson. Tá. Então vamos fazer o seguinte pra gente não atrapalhar a aula do Robson, tá? Fala pra mim se tem mais alguma coisa. Plantão de matemática. Desculpa. Então, tá. Mas mesmo assim, para não atrapalhar então o plantão de matemática, fala para mim se tem mais alguma dúvida, mais alguma questão, tá certo? A gente deixa esses pontos aí em abertos, se houverem, e retomamos na semana que vem. Se não houver mais nenhuma dúvida, tanto em exercício quanto em teoria, eu volto na semana que vem. Na verdade, a gente começa a nossa aula trabalhando o assunto da ficha 4, que vai ser aí o comecinho do módulo 3. Pergunta de boa. Eu também. Podem colocar no chat se quiser também, sem problemas, tá? Ok.
Pessoal, tudo tranquilo? Tudo certo? Tudo certo, João. Sim. Então tá. Pessoal, se vocês quiserem já dar uma lida, eu sei que tem algumas pessoas que já estão fazendo isso, tá bem? No módulo 3, o módulo 3 vai ser o assunto da aula da nossa videoconferência na semana que vem, tá bem? Aí já é ficha 4, eu vou disponibilizar para vocês, segundo aquele novo calendário de envios que vocês já devem estar cientes, tudo bem? Então, se vocês quiserem já dar uma lida, já levantando as dúvidas, a gente vai deixando a aula mais dinâmica, porque eu vou tratando os assuntos e aí a gente vai já pontuando as dúvidas que vocês vão tendo neles, certo? Sim. Pessoal, foi um prazer falar com vocês, espero que todo mundo aí esteja muito bem, saudades de encontrar vocês na escola, e mantenham o ritmo de estudo para que a gente aí possa dar seguimento às nossas aulas e aos estudos de vocês também. Valeu, João. Fechou. Valeu, João. Tá? Grande Obrigada. abraço para vocês, boa semana e até Obrigado. semana que vem. Tchau, João. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Tchau.